Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui falar da terceira temporada de Elite. Mais um ano que se passa na escola Las Encinas, com direito a muita pegação entre adolescentes que se pegam mais do que adultos, com direito a novos casais, casais antigos, muita intriga também, busca pelos sonhos de adolescente e mais uma morte inesperada e misteriosa, que foi a morte do Polo. Ele que uma vez foi assassino, viveu bastante para se tornar a vítima. E isso não é um spoiler, porque afinal estava no trailer. Essa temporada seguiu o mesmo estilo das temporadas anteriores e eu vim aqui falar para vocês, será que esse ano foi bom? Ou ficou muito repetitivo, ou acabou ficando mais do mesmo? O que aconteceu? E os novos personagens que chegaram nessa temporada são bons? Não são? O que a gente pode pensar desses personagens? Bom, é tudo isso então e mais um pouco que eu vim aqui falar pra vocês. E calma, se você ainda não assistiu essa temporada, relaxa, porque a primeira parte do vídeo, até daqui a alguns bons minutos, vai ser sem spoilers, então fica tranquilo. Quando eu for começar a falar sobre spoilers, aí eu aviso antes. Mas antes de eu começar a falar, aquele recado que vocês já sabem, aquele recado que vocês já estão cansados de ouvir, eu já estou cansado de falar, mas mesmo assim parece que vocês não me escutam. Desce um pouquinho a tela, clica no inscrever-se para fazer parte aqui desse canal, deixa o seu like, também clica aqui ó, no me gusta, que tem aqui embaixo, e vem se tornar um membro aqui do canal também, onde você tem vários benefícios, ajuda o canal a crescer e consegue alguns benefícios em troca disso, como conteúdos exclusivos, participação de enquetes, participação no grupo WhatsApp, desconto na Maria Pontilhada e várias outras coisas muito legais. Então desce aqui e clica no Seja Membro. Bom, mas para começar a falar da terceira temporada, vamos lembrar como é que acabou a segunda temporada, né? Que eu acho que passou ano passado, não tenho certeza. Mas lá no final da segunda temporada foi descoberto, né? Que o Polo era o assassino, a Carla foi lá e denunciou ele, as coisas ficaram meio loucas e tal. Falei, mano, o troféu tá no Rio. E aí foi lá, tal, tentaram procurar o troféu e não acharam. Porque a Caetana decidiu, de última hora, salvar o Polo e tirar o troféu de lá, e assim ele não poderia ser incriminado. Mas era muito óbvio que isso ia causar ainda mais merdas, o que, né, as coisas foram indo até que chegou na própria morte dele. Então a Caetana tem um pouquinho de culpa nessa história aí. Mas eu confesso pra vocês que depois do final daquela segunda temporada, eu comecei a achar que nessa terceira, o Polo ele assumiu um pouco mais esse manto de assassino, sabe? Porque ele tava com a carinha de psicopata no final da segunda temporada. E aí eu achei que ele realmente ia assumir. Falou, mano, vocês querem me julgar? Então beleza, então agora eu contra vocês e o bagulho vai ficar louco. Eu achei que ia ser uma coisa nessa pegada, mas não. Ele foi tentando se redimir naquelas, né? Foi tentando levar uma vida normal, mas acabou sendo julgado por todo mundo, que todo mundo sabia. Praticamente todo mundo tinha certeza. Só não tinha uma prova específica, mas a gente já sabe, né? Não tem como não saber depois de tudo que aconteceu. E nessa história, em vez de ele realmente se tornar um assassino, como eu disse, ele se tornou a vítima. Morreu nessa terceira temporada, e aí começou as especulações de quem matou o Polo, que é algo que a gente já tinha na primeira temporada, né? Quem matou a Marina, e ficou um pouquinho repetitivo? Ficou, mas ficou ruim? Não. O que ficou difícil mesmo foi descobrir quem matou o Polo. Porque, mano, todo mundo queria matar ele. Como é que a gente ia realmente descobrir quem é que foi? Só que essa terceira temporada ela me deixou bem feliz também, porque apesar de repetitiva, mas boa, ela teve umas outras histórias paralelas ali que foram ajudando a gente a entender o que estava acontecendo e aproveitar melhor essa temporada. Como, por exemplo, a vida da mãe da Rebecca, né? Que a Rebecca foi uma nova personagem da segunda temporada, a mãe dela era traficante e tal, e começou meio que uma investigação em cima da vida da mãe dela, e foi uma das histórias paralelas da segunda temporada que foi muito boa, enquanto a gente acompanhava também a Rebecca, tipo, relutando, não é essa vida que eu quero pra mim, mas, né, em alguns momentos acaba sendo uma necessidade, e ficou essa relutância se ela ia seguir ou não os passos da mãe. Então foi uma história paralela muito legal. Outra coisa que eles incluíram também nessa temporada foi os alunos ali, já que eles estão no último ano, então logo eles estão indo para a universidade, estão começando a buscar bolsas e escolher uma área e tal, e lutar por ganhar bolsas para grandes universidades do mundo inteiro. Só que eu confesso que eu senti falta de um pouquinho mais de destaque para isso. Mas, por outro lado, eu acho que eu tô muito acostumado com séries americanas, porque série americana tem muito disso, né, série teen, que eles chegam no último ano e aí todo mundo só fala de universidade, que a universidade vai cursar, é Oxford, é Harvard, é Columbia, é Yale, é sempre essas, né, e aí a galera fica muito nessa disputa e eu tô acostumado com muitas séries americanas. Espanhola, talvez, por mais que eles lidem com essa realidade, talvez, não sei, talvez, estou chutando, não sei, mas talvez eles não tenham tão forte essa realidade, esse costume, quanto é lá nos Estados Unidos. Então talvez por isso que eu tenha sentido um pouco de falta de destaque nessa parte. Por outro lado, teve duas personagens que tiveram bastante nessa batalha aí de uma bolsa, que foi a Nádia e a Lucrécia. As duas estavam batalhando ali por uma bolsa na Colômbia, então, de certa forma, foram elas que representaram essa parte da vida dos adolescentes ali do Las Encinas. Agora, falando dos personagens, eu não vou falar um por um, porque senão esse vídeo vai ter 55 minutos, mas eu preciso dizer, tem alguns que não dá pra passar despercebido, que a Lucrécia.
e o Guzmán, cara, eles amadureceram demais. Não digo nem como casal ou como ex-casal em si, mas individualmente. Eles amadureceram muito, cara. Se você olhar lá pra primeira temporada, eu não gostava deles. Essa terceira eu amava, mano. Eu só queria trazer eles pra minha casa e dar um abraço, tomar um café com eles e me tornar amigo deles, sabe? Porque eles realmente amadureceram muito. As coisas que eles faziam, que eles falavam, o jeito que eles pensavam, né? A história deles se desenvolvendo em volta deles dois ali, eles estavam maduros. Claro que tem um deslize ou outro aqui, né? O Guzmán faz um negócio ali, por causa envolvendo o Polo, que eu não posso falar muita coisa, mas ainda assim deu pra perceber sim esse amadurecimento e pra mim, esses dois personagens, zero defeitos nessa temporada. A cada cena que eles apareciam eu tava batendo pau, é isso aí, sensatos, e, né, perfeitos e tal, porque realmente gostei muito deles nessa temporada. Mas, por outro lado, tivemos um que parece que não amadureceu nada, muito pelo contrário, parece que regrediu, que foi o Samuel. Ele foi um dos personagens que eu comecei gostando na primeira temporada, e essa temporada ele tava um saco, meu Deus. Tudo bem, eu entendo que ele tava buscando por justiça, pela Marina e tal, porque parecia que todo mundo tinha esquecido, ele não queria deixar pra lá, ok, mas ele faz muita merda, mano. E aí ele fez na segunda temporada, prejudicou a Carla, e aí na terceira temporada ele continua fazendo bosta, e tipo, mano, chega! Né, ele usou a Carla, né, que eu quis dizer mais ou menos na segunda temporada. Na terceira, ele continuou fazendo bosta, continuou usando as pessoas e prejudicando a vida das pessoas só pra conseguir a vingancinha dele, mano, velho, sabe, tava meio chato, eu tava meio irritado com ele, confesso. Mas assim, no geral, foi uma ótima temporada, de verdade. Se você gostou das duas primeiras, definitivamente você vai gostar sim da terceira temporada de Elite, porque ela se manteve ali no mesmo caminho, na mesma pegada das duas temporadas anteriores, e pra mim, conseguiu ser ainda melhor. Tanto que quando terminava um episódio, eu queria muito já assistir o outro, e terminava o outro, eu queria muito assistir o próximo e tava louco pra chegar logo no final pra ver as coisas pegarem fogo e entender o que tava acontecendo, quem realmente matou o Polo, porque eu tava o tempo todo tentando descobrir, eu tava ansioso pra saber se eu estava certo ou não. E assim como na primeira temporada, errei feio, porque não passou nem perto pela minha cabeça aquele desfecho, as coisas que aconteceram no final. Então errei, mais uma vez, a Elite conseguiu me surpreender duas vezes nessa busca aí de quem assassina, quem matou e etc. E nessa temporada também, assim como na segunda, tivemos 3 novos personagens, que foi o Valério, a Rebeca e a Caetana. Nessa terceira temporada tivemos 2 novos personagens, que foi o Yeray e o Malik. O Yeray, ele é um cara que ele tinha tudo pra ser legal. Ele era gordinho na época da escola, quando era mais novo, e todo mundo zoava ele e tal, não sei o que. E aí ele saiu, viajou, ficou magro, ficou rico pra caramba, ganhou muito dinheiro, até não saber onde mais gastar. E ficou um pouco mais desinibido, óbvio, porque né, você já foi tão zoado, aí emagreceu e ficou rico. Voltou, jogou isso na cara de todo mundo, mas ele começou a tentar se aproximar da Carla, porque a Carla, apesar de ser a popular, a bonitona e tal, ela nunca desdenhou dele, muito pelo contrário, ela defendia. E ele, né, viu uma coisa diferente nisso e começou a tentar se aproximar um pouco dela e tal. Mas independente de tudo isso, a pior coisa desse personagem foi que ele não tirava o boné pra nada. Pra quê? Pra quê? Sabe, tipo, ele tava de terno, tava de boné, sempre boné virado pra trás, tava de regata, tava de boné, tava sem camisa, tava de boné, tava na piscina, tava de boné. Eu só me surpreendi porque ele não usou boné no banho também, porque de resto, toda hora com aquele bonezinho virado pra trás, mano, tá em uma reunião de negócio, tá de boné, tá muito feio, velho. Porque a impressão que eu tive foi que eles fizeram isso pra tentar deixar o personagem mais jovem e tal, mas, mano, não tava. Parecia um tiozão não, mas tipo um cara de 25 anos com um bonezinho de 13, sabe? Muito zoado, mano. Ficou muito feio, de verdade. Claro que eu estou falando isso como total opinião e ignorância da minha parte. Quem gosta de boné deve ter achado lindo, maravilhoso. É gosto. E o outro personagem é o Malik, né? Se por um lado o Yeray, ele tinha tudo pra ser legal e foi chato, por outro lado o Malik também. Porque ele também tinha tudo pra ser um personagem sensacional e foi um bosta. Conseguiu ser pior do que o Yeray, mano. Porque o Yeray só tinha esse defeito do boné e não acrescentou tanto, mais atrapalhou do que ajudou, mas ok. Agora o Malik, ele atrapalhou muito, tipo, um monte de coisa que tinha pra acontecer ali, ele acabou atrapalhando bastante coisa e eu peguei um certo rancinho. O Malik, ele é um muçulmano, ele é um adolescente ali muçulmano também, que tá no último ano, tá pra se formar também, e também tem dinheiro pra caramba, assim como 95% do elenco, e ele começou a se aproximar da Nádia, que é muçulmana também, e foi nos pais da Nádia também, e mostrou que ele é muçulmano, e aí fica mais fácil, né, ele criar ali um relacionamento do que era a Nádia Guzmán, por exemplo. Porque ele é da mesma religião, tem os mesmos costumes, ele sabe como é que as coisas funcionam e tal. Então fica um pouco mais fácil, facilita um pouco a vida da Nádia também. Mas não dá pra falar muita coisa sem dar spoiler, eu só sei que eu não gostei desse personagem, ele só fez bosta, de verdade. E no fim, a história teve aí um desfecho, cada um dos personagens com um destino ali diferente, alguns iguais, alguns diferentes. E eu confesso que eu gostei bastante, seja os destinos bons ou os destinos ruins, mas eu gostei bastante de cada um, de tudo que aconteceu naquele final, eu gostei. De verdade, me agradou, mano, de um jeito, de um nível que eu achei que não ia acontecer. Mas realmente
sinceramente, eu curti demais o destino de cada um dos personagens das histórias ali. Claro que eu fiquei chateado porque tem uns casais que eu gosto muito, queria que tivesse ficado junto, né, outros que não queria que tivesse ficado junto ficaram, mas mesmo assim eu gostei bastante do final dessa temporada. Agora, algo que pode acontecer na quarta, que por enquanto é rumor, não tá confirmado nada pela Netflix, mas por ser o último ano lá no Las Encinas e muita gente ter saído, foi para universidades em outros países e tal, então as especulações são que, como eles saíram para outros países, talvez eles não façam mais parte da série e vai chegar novos alunos, sejam eles do primeiro ano, do segundo, do terceiro, não importa, mas vai chegar novos alunos pra gente acompanhar, novas histórias, eu espero que sejam novas histórias, né, para não ficar repetitivo, mas a ideia é que cheguem novos alunos e tenha um elenco realmente bem renovado, tipo Malhação, pra gente começar a acompanhar novas histórias. Porém, alguns alunos não passaram de ano, eu não posso falar quais aqui para não dar spoiler, então a gente ainda vai ter uma parcela do elenco antigo participando da série, isso sou eu que tô falando, não sei, pode ser que não, pode ser que eles sejam totalmente desfocados e apareçam uma vez ou outra, mas não façam parte da história. Então não tá nada decidido ainda, sabe? Não sabemos como será essa nova temporada. Mas pode ser também que os alunos que saíram, estejam onde estiverem, tenham cenas de outros países, de outros lugares, ou de repente mandam uma mensagem, ou faz uma chamada de vídeo, para eles poderem participar dessa nova história também. Não sei, é tudo especulação por enquanto, mas eu gostaria muito de ver um pouquinho o que aconteceu com esses que saíram. Quero muito acompanhar essas histórias dos que ficaram, mas também tô louco para conhecer o novo elenco que vai chegar e saber como é que vai ser as histórias daqui para frente. Porque não espero que não seja morreu um, quem matou de novo, sabe? Vai ficar muito repetitivo, porque já tivemos isso 2 vezes. Espero que não seja o caso dessa vez. E o final? O final, ele foi, pra mim, muito bom, porque ele fechou um ciclo, sabe? Criou-se um ciclo lá na primeira temporada, com a morte da Marina, e teve a segunda, o desenvolvimento, a terceira desenvolveu bem, e fechou. A história tá fechada, né? A investigação foi concluída, as coisas aconteceram como tinha que acontecer, e cada um seguiu com a sua vida. Tem um negocinho ali que eu preciso comentar, mas fora isso, a história principal mesmo, fechou, acabou, isso é muito bom, cara, eu gosto quando as coisas se encerram, sabe, quando tem realmente um início, meio e um fim, sem ficar enrolando até ser cancelado, então o final, além de ter me agradado bastante, me agradou de uma forma que concluiu a história até aqui. Porém, como eu disse, ficou uma pequena coisinha que eu preciso comentar, só que para eu comentar disso, aí eu vou ter que falar com spoilers, porque aí eu vou precisar citar alguns acontecimentos aí do final dessa temporada. Então por isso, se você ainda não assistiu a terceira temporada de Elite, cuidado que daqui pra frente vai ter spoiler, por sua conta e risco. Mas se você for sair do vídeo, se inscreve, deixa o like, vai lá, assiste na Netflix e depois volta aqui pra gente trocar essa ideia. Agora, pra quem já assistiu, ou pra quem ainda não assistiu, mas não liga pra spoiler, tem algumas coisas que eu preciso comentar com vocês, e eu vou pular logo direto pro final, não vou ficar comentando tudo, que senão realmente o vídeo vai ficar muito longo. Mas a primeira coisa, né, o Polo. O Polo foi o personagem que morreu nessa temporada e tal, e a Netflix, cara, a gente precisa... Não, peraí, vou até chegar mais perto. A Netflix, ela se acha muito espertona, né? Porque ela começou a primeira temporada, o Polo era meio que de lado, né? Ninguém dava muito valor. Na segunda, a Netflix foi ensinando a gente a odiar o Polo, porque ele é um assassino, né? E ele tava afastado de todo mundo, ele continuou fazendo umas merda, então a gente começou a odiar muito o Polo e ficava com muita raiva dele por tudo. E na terceira temporada também, principalmente nos primeiros episódios ali, a gente foi ficando com uma certa raiva dele, porque ele continuou fazendo merda, ainda queríamos que ele sofresse. Só que a Netflix achou que seria muito fácil colocar nos últimos episódios ali o Polo começando a ficar bonzinho, começando a querer aceitar as consequências, fazer a coisa do jeito certo e tal, para que a gente ficasse com dozinha e não queresse que ele morrer, para poder humanizar o assassino da Marina, a gente ficar com dó e tal, e começar a ficar com peninha do personagem. Netflix, na boa, em que mundo você achou que isso daria certo? Não é que deu? Não sei pra vocês, mas cara, eu fiquei com muita dó. Porque assim, eu queria que o Polo morresse ou sofresse as consequências, mas no momento que eu vi ele morrendo, eu fiquei com muita dó, cara. Falei, não, mano, não era pra ele ter morrido, coitado, ele, né, ele não fez de propósito e ele ficou sendo manipulado na primeira temporada pela Carla, na segunda ele foi manipulado pela Caetana. Claro que, foi manipulado, é inocente, não é, mas não necessariamente a ponto de morrer, de repente, ele só cometeu um erro que custou a vida de alguém, mas ele só cometeu um erro que foi um acidente, de certa forma, né, não sei, eu comecei a ficar muito contraditório, cara, eu fiquei com dó, realmente, coitado do Polo, tadinho, não merecia isso, talvez, eu acho, né, não sei, pelo menos eu terminei com o sentimento de que ele não merecia aquilo, tipo o Guzmán, que 10 segundos antes falou no ouvido dele que nunca ia perdoar e depois tava lá chorando no corpo do Polo, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo também. Agora, a morte do Polo, né, os acontecimentos ali da gente ver a Lucrécia matando ele e tal,
as coisas, matando assim, entre aspas, né? Aquilo que aconteceu logo antes da morte dele. Mas isso serviu pra uma coisa muito grande que tem que ser discutida, pelo menos. O Polo, ele matou a Marina por acidente, pelo menos é o que ele alega e tudo mais. E todo mundo julgou ele o tempo todo. A Lucrécia também matou ele por acidente e ninguém julgou. Todo mundo ficou do lado dela. Olha só a hipocrisia dessa galera, né? Quando eu digo dessa galera, eu tô falando de mim também, tá? Eu me incluo nessa daí. Mas você viu que ela, tipo assim, ela não matou ele, mas ela deixou ele zoado o suficiente pra acabar esbarrando em alguém e coisar, e a morte dele acabou realmente sendo um acidente. Mas você percebeu? Né? Não sei se vocês perceberam isso também, eu achei um pouco de hipocrisia da galera. Aconteceu com o Polo, assassino e tal, não sei o que. Aconteceu com a Lucrécia, tadinha, vamos ajudar ela, vamos confundir a polícia, vamos bolar todo um plano aqui pra conseguir defender ela. Mas eu preciso fazer aqui o papel do outro lado também, né? Porque o Polo, quando aconteceu, ele não assumiu. Ele foi manipulado, de certa forma, foi, mas independente, é uma escolha dele e ele não assumiu, ele ficou tentando acobertar e ele já tem uma certa carinha de psicopata ali, então a gente fica difícil de defender. A Lucrécia não, ela realmente ficou arrependida na mesma hora, ela ficou em choque. Realmente não era aquilo que ela estava pretendendo fazer. Então a galera viu o estado que ela ficou, ela assumiu a culpa pra todo mundo e aí falou, vamos ajudar ela, né? Não é justo ela perder tudo que ela conseguiu por causa disso e tal. Dá pra entender as reações diferentes diante das mesmas situações que tinham uns atenuantes diferentes, mas ainda assim é de se pensar, né? 2 pesos, 2 medidas aqui. Me surpreendeu bastante o fato de que todo mundo tava defendendo a Lucrécia, não por defenderem ela, mas tipo, tava dando depoimentos contrários uns aos outros pra poder despistar a polícia. E sempre que ia passando os flash forwards falando deles e tal, que eles estavam dando a entrevista, eu toda hora ficava pescando, falando, mano, ela falou isso aqui falou isso aqui, eu tentava juntar os depoimentos pra tentar descobrir quem que era o assassino, quem que foi o causador da morte do Polo. E aí eu comecei a ver que as informações não batiam. E eu não tava achando estranho, eu não conseguia adivinhar. Eu tava achando estranho? Eu tava. Chegou no 6º, 7º episódio e falei, não, peraí, esse aqui falou isso, mas esse aqui falou isso, não bate com isso, com isso. E eu comecei a achar realmente esquisito. Mas quando chegou na hora eu falei, mano, então é isso. Então tava todo mundo defendendo ela e fizeram esses depoimentos de propósito. E aí tudo começou a fazer sentido. Mas, como eu disse, assim como na primeira temporada, eu fui surpreendido, eu não esperava por isso. E uma outra coisa que eu realmente não esperava é que a autora do... Vamos colocar como que foi ela que causou a morte do Polo? Vamos. Então a pessoa que causou a morte do Polo foi a Lucrécia. Porque a Lucrécia ela foi a mais sensata e perfeita dessa temporada, cara. Ela não errou em nada. Ela amadureceu, ela cresceu, ela percebeu que ela era autossuficiente, ela tava lutando pra não depender do dinheiro do pai dela, até porque ela foi meio que deserdada, ela tava lutando pra não depender do amor do Guzmán ou depender do amor do Valério, ela tava, sabe, autossuficiente. E ela realmente estava conseguindo levar isso pra frente, sabe? A Nádia ganhou dela na batalha ali pela bolsa e ela, ela aceitou, foi lá e deu os parabéns. E a Nádia queria desistir, ela não passou por cima da Nádia, foi lá, ajudou e criou uma puta de uma amizade da hora e acabou conseguindo 50% da bolsa graças a ter ajudado a Nádia também. Então assim, ela foi fazendo as coisas tão certinha, foi acertando tanto os momentos dela que tava tão perfeita que não tinha, se bem que ela tava muito perfeita, realmente dava pra desconfiar, né? Porque não tinha nada de errado acontecendo com ela. Mas enfim, ainda assim, era alguém que eu não tava esperando que fosse acontecer. Até porque ela não foi afetada diretamente pela morte da Marina. Porque a Marina era a irmã do Guzmán e namorada do Samuel. Então, obviamente, eles eram os mais afetados. Claro que é ex-cunhada, ela tinha uma certa amizade, mas não foi, tipo, diretamente, sabe? Pelo menos eu vejo dessa forma. Então por isso que talvez eu não tenha desconfiado necessariamente dela, mas eu fui bem surpreendido, cara. Eu não sei se eu tô ficando inocente de novo na série. Me contem aqui se vocês já tinham desconfiado disso desde o começo. Mas como eu disse, né, eu gostei bastante do final da temporada. Eu gostei da amizade da Lucrécia com a Nádia também. E eu só fiquei bem triste porque a Nádia e o Guzmán eles não terminaram juntos, cara. Porque agora que era o momento, sabe? Ela terminou com o Malik, ele fez todas aquelas bosta lá e tal, não sei o que, deu tudo certo. Falei, meu, a hora deles ficarem juntos, não ficaram. E eu fiquei bem chateado. Eu até cheguei a pensar, puto, o Guzmán podia largar tudo e ir atrás dela, né? E viajar junto com a Nádia. Mas aí depois eu pensei, vai viajar a Nádia, o Guzmán e a Lucrécia, que é a ex dele. E aí, vai ser um novo triângulo amoroso de elite, né? Nossa, mas enfim, né? Não foi o que aconteceu, o Guzmán ficou e teremos mais um ano dele, ainda bem, porque eu gosto muito desse personagem. Outro casal que eu torcia muito, mas nessa temporada eu torci menos, eu não sei muito bem o que pensar ainda, é a Carla e o Samuel. Por quê? Pela Carla, eu torcia muito que ela ficasse com o Samuel, porque claramente o Samuel é o único que conseguia fazer ela feliz de verdade, genuinamente feliz, porque não tinha nada, absolutamente nada a ver com dinheiro, era realmente um sentimento que eles criaram na segunda temporada. E aí eu tava shippando muito os dois na segunda, só que aí o Samuel fez aquelas bosta, manipulou a Carla pra conseguir o que ele queria.
e ele tava fazendo tanta merda na terceira que eu falei, não, mano, ele não merece essa felicidade de ficar do lado da Carla. Por outro lado, a Carla ficava muito feliz com ele, então de certa forma eu queria também que eles ficassem juntos, então eu fiquei bem confuso. Mas, pelo menos a Carla teve uma coisa boa nessa terceira temporada, no final ali, que pelo menos uma coisa o Hirai acertou, que foi colocar ela como dona das fábricas, do negócio do pai dela, a vinícola, né? Do pai dela, e agora ela é a chefe do próprio pai. E vai descontar tudo que ele fez ela fazer nessa temporada, que foi muita sacanagem dele, ele ter manipulado ela desse jeito. Então eu fiquei muito feliz que agora ela tá à frente de tudo e ainda contratou o Valério. Mano, que sensacional isso, cara. Agora, vamos falar do gancho que eu falei pra vocês. Tem um negocinho que precisava discutir, que eu falei no final da temporada. O que aconteceu? Quando a Caetana foi lá com a garrafa pegar os digitais do Polo, ela se cortou e escorreu o sangue da mão dela e acabou caindo na cena do crime, misturando com o do Polo, etc. E aí na hora eu achei, puta, deu bosta, mano. Ela era a única que não queria incriminar o Polo, por mais que tudo isso aconteceu porque ela defendeu o Polo na segunda temporada, e aí essas coisas aconteceram por causa dela, senão ele estaria só preso, mas estaria vivo. Mas enfim, nesse momento da morte dele, ela tava meio assim, ela não queria, não tava aparentando, pelo menos, que queria fazer com que parecesse um suicídio e tal, e ela ia acabar sendo incriminada, tipo, era a única que não tava participando de tudo e ia acabar sendo incriminada pela morte do Polo. E aí eu fiquei meio em choque, só que aí não aconteceu nada. E aí eu fiquei, ué, aconteceu isso por acontecer, né? Ela se cortou e não vai dar em nada. Só que agora pensando, ela ainda tá por lá. E a investigação da morte do Polo não acabou. Em nenhum momento teve um anúncio oficial de que foi declarado suicídio e parou as investigações. Não, só deduziram ali, alguém perguntou pra Carla, eu acho, não sei, então acreditaram realmente que foi um suicídio, mas ficou nisso, não teve um anúncio oficial. Então eu acho que ainda vai rolar uma certa investigação na quarta temporada e ela vai acabar sendo indiciada por isso sim, e vai ser difícil ela limpar a barra dela, porque vai ser uma palavra contra várias outras e o sangue dela tava lá. Então assim, eu não sei o que vai acontecer exatamente, mas vai ter um paninho pra manga. Eu acho que isso vai ser citado de alguma forma na quarta temporada, se não foi uma cena desperdiçada, porque ela só soltou o sangue ali só pra mostrar um flash forward nos primeiros episódios com a mão dela sangrando. Não, eu acho que tem mais coisa aí que a gente vai descobrir em breve. Em breve, quando digo, na próxima temporada. E teve algumas coisas aí que eu também queria ficar sabendo na próxima temporada, que é tipo, será que a mãe da Rebeca vai largar um das drogas ali, o tráfico e tal? Porque a Rebeca foi lá e pediu, mãe, por favor, larga isso, senão eu vou embora e tal. Será que ela realmente parou? Será que ela vai falar que parou e vai continuar por trás, a investigação vai continuar? Como é que ela conseguiu sair da cadeia tão cedo? São coisas que eu acho que vai ter um paninho aí também na próxima temporada. E também não dava pra não citar que eu fiquei muito feliz que o câncer do Ander começou a regredir um pouquinho e começou a diminuir. Porque na segunda temporada ele caiu, bateu a cabeça, o nariz dele começou a sangrar, que foi o começo do câncer, ele já estava de certa forma avançado, e eu achei que ele tinha um aneurisma, alguma coisa, e eu tava realmente achando que ele ia morrer nessa terceira temporada. Só que como já morreu o Polo, eu acho que não morreria outro, mas ainda assim eu fiquei meio... não sabia o que ia acontecer com ele, e eu fiquei feliz de que deu certo, que ele lutou pra isso, fez a químio e tal, e aconteceu tudo o que aconteceu com ele, e conseguiu começar a regredir, então ele vai ter uma certa esperança e uma nova vida na próxima temporada. Agora, vamos combinar aqui? Todo mundo, não duvido que vai ter exceção nessa aqui, mas o Omar tá cancelado, cara. Não dá. Eu gostava muito, era um dos meus personagens preferidos, mas ele fez muita... Como é que o cara tá fazendo quimioterapia e ele tá lá ficando com o outro? Mano, Omar, velho, não faz isso, velho. Não quer mais? Termina. Eu sei que é duro, mas termina. É melhor do que ficar fazendo isso, sabe? Eu achei muita sacanagem que ele tava fazendo. Começou bem essa terceira temporada, eu tava ficando com dó dele, porque o Ander realmente estava tratando ele muito mal, porque estava tentando afastar ele e tal, inconscientemente, mas foi lá, se desculpou e o Ander começou a ficar bem legalzinho com ele, ele começa a fazer isso, não é desculpa. Por mais que o Ander estava tratando mal ele, não é desculpa, sabe? Ele ter feito o que ele fez. Traição não tem motivo, não existe isso. Então assim, eu fiquei muito puto realmente com o Omar, e aí lá nos últimos segundos ele foi lá, voltou pro hospital, não viajou pra ficar do lado do Ander. A Netflix tentou dar uma redimida no Omar ali também, mas pra mim não rolou. Então, o Omar está oficialmente cancelado por este canal. Alguém discorda de mim ou não? Só deixa aqui nos comentários, só pra eu saber. Enfim, foi uma temporada muito boa de verdade, eu gostei bastante. Pra mim, foi a minha preferida de Elite até agora, a melhorzinha, mais desenvolvida e umas histórias bem mais interessantes. E mesmo assim, continuou tendo muita pegação, muita intriga dentro da escola e tal, as coisas acontecendo, o que acontecem realmente na vida de adolescente. Então, conseguiu manter a marca que criou lá na primeira temporada de Elite. E isso é uma coisa muito boa. E agora eu estou muito ansioso pela quarta temporada, estou com um certo receio, confesso, porque tô com medo de ficar mais do mesmo, ou tô com medo da história não ser tão boa e acabar estragando uma série que poderia ter encerrado aqui. Mas
eu tô ansioso pra assistir e ver o que vai acontecer. Eu quero saber de você que assistiu esse vídeo até aqui, você foi guerreiro, porque esse vídeo eu sei que ficou longo. Deixa aqui nos comentários e me conta o que você achou dessa terceira temporada de Elite. Não esquece de antes de sair do vídeo se inscrever, clicando aqui nessa bolinha, e veja outro vídeo que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem uma playlist com outros vereditos que eu faço aí, críticas de temporadas e tudo mais. Se quiser, é só clicar aqui em cima com o dedinho mesmo, aí no celular. Clica aqui, clica na bolinha com o dedo aí mesmo, vem se tornar um membro, é só descer a tela, clicar no Seja Membro. E muito obrigado, muitas graças por ter assistido esse vídeo até o final. Até a próxima, valeu!